Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar. Na insegurança, né? As urnas eletrônicas, elas são fraudáveis, sim. Roubam na eleição, sim. E as urnas eletrônicas roubam, sim, e tem como roubar em vários lugares, né, no atacado e no varejo. Depende de como se pratica a fraude, né? Eu iniciei uma auditoria, que ela é documentada, né? Ela já foi objeto de algumas reportagens de imprensa correta, né? Fiquei 2 anos fazendo essa auditoria, então, aqui é tudo documentado, com documentos do próprio TSE, do TRE, da Justiça Eleitoral aqui da cidade de Guarulhos. Em 2004 houve, sim, aqui fraude. Chamou a atenção e ficou famoso aqui na cidade o seguinte: 79.927 eleitores não foram votar, então eram abstenções, né? 79.927 eleitores votaram brancos e nulos. E mais 79.927 apresentaram justificativa. Então, essa coincidência é improvável, impossível. Segundo, na época, a gente até contratou um matemático para fazer as probabilidades, né? E eu não fiz como candidato, nem partido, nem nada. Eu fiz como um cidadão, uma pessoa interessada em descobrir por que esse negócio aí está do jeito que está, não é? Onde que as pessoas acreditam estar votando numa coisa, numa proposta, e acaba elegendo outra proposta totalmente diferente. Não tem como conferir, né? A não ser por esse método exaustivo que eu uso aqui, que eu demorei, nesse caso aqui, 2 anos e depois fiquei mais 2 anos para autenticar a auditoria. Então, foram 4 anos de trabalho exaustivo, né, porque são muitas urnas. Guarulhos é a 4ª cidade do estado de São Paulo, 10ª, se não me engano, 8ª do Brasil. Aqui tem 600 mil eleitores, são muitos eleitores. E, na época, o que aconteceu? Com esses 79.927, eles conseguiram inverter o resultado da eleição e fazer com que um candidato da época ganhasse no primeiro turno. Acontece que essa eleição foi no dia 7 de outubro de 2004, a pessoa já foi eleita no primeiro turno, e após a eleição, isso também eu tenho documentado do computador do próprio juiz eleitoral, eles gravaram mais 100 urnas. Ou seja, são as urnas clonadas que serviram para fazer a continha de chegar, para comprovar a fraude, né? Comprovar o resultado. Depois eles emitiram novamente 1.478 boletins de urna. Então, as urnas eletrônicas, conforme elas estão, né, não tem segredo do voto, o voto não é sigiloso, certeza absoluta, o voto não tem sigilo, o voto não tem como auditar pelos meios comuns e para as pessoas leigas, somente pessoas que conhecem profundamente os métodos de auditoria vão poder chegar a algum resultado. Eles fizeram uma troca na época era disquete, agora tem pendrive, né? Eles trocaram os disquetes, porque a pessoa fala, não, eles trocaram as urnas, aí não precisa trocar a urna, troca o disquete. E depois da eleição, eles geraram mais 100 urnas para autenticar esses disquetes que eles modificaram. Entendeu isso? Mas o sistema eleitoral, ele tem vários buracos. Por quê? Pode ser antes de gravar as urnas, pode ser depois de gravar as urnas, pode ser direto do TSE, pode ser no atacado e no varejo, eu costumo brincar, né? Se for para uma eleição muito extensa. Então, agora, como que acontece a fraude, né? Que é isso aí que as pessoas precisam entender. Se uma pessoa está muito proeminente para eleger num determinado cargo, por exemplo, aqui no caso prefeito, né?
Então, o fraudador vai procurar colocar o adversário na frente, e se ele não consegue, porque o outro está muito proeminente, ele vai fazer o quê? Eleger uma Câmara fraca, né? Ou uma Câmara oposicionista, conforme quem ganhar ou quem perder. Né? Então, está sempre no controle. Não sei se vocês entenderam isso. E a fraude, ela não pode ocorrer 100% das urnas, porque ficaria muito na vista, né? Então, ela ocorre por partes. Que nem essa aqui, foram 18% de fraude, né? O suficiente para fazer com que o candidato ganhasse no primeiro turno. E eleger a Câmara de acordo com o que ele precisava lá. Então, agora, vamos perguntar, bom, mas e tem candidato, todos os candidatos fraudam? Não é? Nem todos. E muitos são eleitos e nem sabem por que foram eleitos. Porque às vezes eles não foram eleitos exatamente, foram escolhidos, né?